Olá, meu nome é Emily e eu vou explicar agora a corretude, a complexidade Big O, ômega e teta, do algoritmo soma de matrizes quadradas. Bom, explicando brevemente aqui o algoritmo, ele tem a entrada aqui do N, que vai ser a quantidade de linhas e colunas que cada matriz vai ter, a matriz A, a matriz B e a matriz Res, que é a matriz de resposta. Depois ele entra dentro do for, e ele primeiro aqui vai valer 1, cai no for de baixo, que é com o J valendo 1, e aí entra aqui nessa equaçãozinha aqui, nessa soma, que ele vai passar para a matriz de resposta na posição 1, 1, no caso, na hora que entra aqui, no começo, ele vai somar o A na posição 1, 1, linha 1, coluna 1, com B na posição linha 1, coluna 1. E aí vai passar, para a matriz resposta, linha 1, coluna 1 também esse valor. E aí depois ele pega e intera aqui o J de novo, porque o N é igual a 2, e aí ele vai pegar o A, linha 1, coluna 2, mais o B, linha 1, coluna 2, e vai colocar aqui na matriz resposta, linha 1, coluna 2, e depois ele vai passar, nesse return aqui, o retorno da matriz. Então, a gente vai sempre pensar, na hora de fazer essa corretude, nesse sentido, de sempre ser a primeira linha, então ele vai somar todas as colunas, correspondentes, para depois passar para a linha de baixo, tá? Então, a gente vai provar nessas corretudes agora. A primeira invariante que eu vou demonstrar é a invariante do laço interno, tá? Então, assumindo um valor de i, sendo este menor que n, a soma dele é feita para a matriz Res, de todas as n colunas de uma única linha a cada execução deste laço, sempre começando com j igual a 1 até o valor de j igual a n. Então, essa primeira invariante, ela vai garantir o quê? Ela vai garantir que primeiro eu vou calcular para a linha 1 aqui, vamos supor no caso, eu vou calcular todas as colunas dessa linha 1 para depois eu passar para a linha 2, tá? Então, a inicialização dela, antes do laço começar, não há maneira de calcular nenhuma soma, isso é meio óbvio, portanto, a invariante se faz verdadeira, visto que não acessou nenhum dado ainda, não foi calculado nenhuma coluna dessa linha em questão. A parte da manutenção, assumindo um valor para i e um valor para n, que é a quantidade de colunas nesse laço, a soma das matrizes A e B para a matriz Res vai começar por j igual a 1, depois passar por j igual a 2, até j igual a n, e quando chegar até n, o laço for vai terminar, calculando assim todas as colunas nessa linha em questão, e a invariante se faz assim verdadeira. A parte do término, após a iteração de j igual a n menos 1, ou seja, antes da última coluna a ser calculada daquela linha, todos os valores anteriores foram somados, sendo assim a invariante se faz verdadeira. A parte da invariante do laço mais externo, a gente assumindo um valor de i, sendo este menor que n, sempre, a soma é feita para a matriz Res a cada i' em cada execução desse laço, sempre começando com i igual a 1 até o valor de i igual a n. Então, essa invariante ela vai garantir o quê? Que primeiro eu vou calcular a linha 1, depois eu vou calcular a linha 2 e vou calcular até a linha n. A inicialização. Antes do laço começar, não há maneira de calcular nenhuma soma, portanto a invariante se faz verdadeira, visto que não acessou nenhum dado ainda, não foi calculado nenhuma linha. A parte da manutenção, assumindo um valor para i e um valor para n, que é a quantidade de linhas nesse laço, a soma das matrizes A e B para a matriz Res vai começar por i igual a 1, percorrendo todos os valores de j até j igual a n, que foi a invariante do laço externo que a gente já demonstrou, depois passar para i igual a 2 até i igual a n, calculando assim todas as linhas desta matriz de resultado da soma. Com isso, a invariante se faz verdadeira. A parte do término, após a iteração, o i aí ficou junto, mas é di igual a n menos 1, ou seja, antes da última linha a ser calculada, todos os valores anteriores já foram somados, e sendo assim, a invariante se faz verdadeira. Parte da complexidade, eu vou
achar, né, a função dela aqui antes de entrar na complexidade Big O, Big Ômega e Big Teta. Então, como que vai ser, né, a parte da complexidade? Essa linha do N, do A, do B, do res e do return, ela vai ser executada uma única vez. Então, por isso que o peso dela aqui é 1. A parte do for, né, ele tem essa primeira entrada do valor do I aqui, então ele é calculado uma vez, mais a primeira comparação, né, com o valor de N, então ele vai executar isso daqui uma vez também, e depois ele vai fazer essa execução aqui mais N vezes, né, porque tem que ser menor ou igual a N, tá? Então, por isso esse N aqui. A cada iteração do I, né, que ele vai iterando aqui, ele também vai executado, ele vai ser executado N vezes, né? Então, eu coloquei ele aqui, ó, nessa parte de baixo, porque eu abri esse for aqui para colocar a continha dele aqui dentro, né, desse for mais interno. Então, desse for aqui, eu também tenho, né, a inicialização da variável aqui, então, uma vez. Eu entro nessa parte aqui de comparar com N, né, então, mais uma vez. Depois, eu vou fazer essa comparação aqui mais N vezes, tá? E depois, eu vou iterar o J, né, mais N vezes. Então, por isso, desse N aqui. E essa parte da soma aqui, né, do res, eu também vou executar ela N vezes. Então, por isso que tem esse N aqui. Então, eu vou ter 5 constantes, né? 2 mais N, que vai multiplicar 2 mais 3N mais N. Então, somando tudo isso aqui, né, a complexidade desse algoritmo é N ao quadrado, né? A gente calculou pensando, né, no pior caso, mas nesse tipo de algoritmo, né, o pior caso e o melhor caso vai ser igual porque é a soma, né? Então, ela vai sempre ser a quantidade de N vezes, tá? Então, o pior e o melhor caso vão ser iguais. A parte da complexidade do Big O, né, que calcula o limite superior da função, né, então ele tem que garantir que a função ela vai ser sempre menor ou igual a uma constante, né, n ao quadrado, que foi a complexidade que a gente achou. Então, eu vou supor aqui um valor de n igual a 1, tá? O valor inicial de n, né, o n0 igual a 1. E aí, fazendo as continhas aqui, eu acho que a constante é igual a 13, né, para n0 igual a 1, que foi o que eu já tinha colocado aqui, e isso vai ser válido para todo n maior ou igual a 1. Então, fazendo aqui uma demonstração com o valor de n igual a 5, tá? 97 é menor, né, que 325. Então, tá certinho a nossa conta. A complexidade Big Ômega, né, ela vai garantir um limite inferior para a função. Então, a função ela tem que ser maior ou igual a uma constante, né, vezes o n ao quadrado. Então, eu coloquei aqui a constante já valendo 3, para me poder cancelar, né, esse 3n ao quadrado aqui de cada lado. E aí, o n0 aqui eu coloquei como valor inicial 0, tá? Então, 7 é maior ou igual a 0, isso é verdadeiro. Então, a constante é 3, o n0 é igual a 0, e isso aqui vai ser válido, né, para todo n maior ou igual a 0. Calculando também aqui, né, com o n valendo 5, vai dar que 97 é maior ou igual a 75, né, e isso é verdadeiro. A parte da complexidade Big Teta, eu tenho que ela tem que ser maior, né, ou igual, aqui no caso, ao limite inferior, tá? E ela tem que ser menor ou igual ao limite superior, né? Então, isso aqui é o Big O e esse aqui é o Big Ômega que a gente já calculou, tá? Então, aqui do Big Ômega, o C valia 3, né, com o N0 igual a 0, e o Big O, a constante, valia 13, com o N0 igual a 1. Então, para me achar um N0 aqui, eu tenho que achar o máximo deles, né, no caso, se eu colocasse aqui, por exemplo, o N valendo 0, que era no caso do Big O, o Big Ômega, perdão, essa conta aqui não ia dar certo. Então, o valor, né, eu coloquei aqui como máximo, mas nem sempre vai ser o máximo, só que aí ele vai garantir, né, que isso aqui vai funcionar para todo n maior ou igual a 1. E aí, demonstrando aqui também, né, com o valor de n igual a 5, eu provei, né, que 75 é menor ou igual a 97, que é menor ou igual a 325, certo? Espero que tenha ficado claro. Obrigada.
Olá, meu nome é Daniele e eu vou explicar a questão 1 e a questão 3 da prova. A questão 1, ela pede para explicar por que uma análise experimental pode não ser a melhor forma de analisar um algoritmo. E a análise experimental, ela funciona a partir de uma estimativa. Dados os dados de entrada, é estimado um certo tempo para os dados de saída. O motivo dessa análise experimental não ser a melhor forma de analisar um algoritmo é que ela tem algumas limitações. Por exemplo, tem a necessidade de diferentes entradas para o teste, ela é feita por um número determinado de dados e o tempo depende também de fatores como hardware, sistema operacional, linguagem de programação, compilador, entre outros. Então a análise ela não depende só do algoritmo, ela depende de vários outros fatores, e esses fatores podem influenciar na execução do algoritmo. Para comparar dois algoritmos, devem ser utilizados o mesmo ambiente de hardware e software. E o hardware ele pode sofrer muitas interferências, e essas interferências elas podem influenciar na execução do algoritmo. A questão 2, ela pede para explicar brevemente os significados de análise de complexidade com Big O, θ e ômega. Ela é conhecida como análise assintótica, pois ela permite que a gente descarte os coeficientes, as constantes e os termos menos significativos. Isso faz com que a gente represente o número de passos de uma forma mais limpa. O Big O ele é usado para determinar assintoticamente o crescimento do tempo de execução do algoritmo, e esse tempo ele tem que estar dentro dos fatores superiores, ou seja, o custo do algoritmo nunca vai ultrapassar o limite superior, e ele é usado no pior caso. O ômega ele é uma análise contrária ao Big O. Enquanto o Big O nunca ultrapassa o limite superior, a notação ômega pode ultrapassar o limite, e ela é usada em limites assintóticos inferiores e para o melhor caso. E o θ, ele segue a mesma lógica do ômega, só que no θ a gente tem que fazer duas verificações, porque ele é um caso médio, então ele passa entre duas funções. Quando a gente usa a noção θ, a gente está dizendo que tem um limite assintoticamente restrito no tempo de execução. Então ele é usado para o caso médio. Aqui embaixo tem os gráficos do ômega, do θ e do Big O. E aqui no ômega, essa linha verde é o limite. No ômega, ele passa por cima do limite. No Big O, ele tem que passar por baixo do limite. E no θ, ele passa entre os dois limites. Então, ele é o caso médio.